Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 288 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu sou Tati Pinheiro, aliás, estou Tati Pinheiro nessa vida e trago aqui diversos assuntos. O foco principal é o autoconhecimento, a expansão da consciência, para a gente evoluir na transição planetária. Além disso, tem também aqui no meu canal vários videoclipes do meu trabalho como cantora, que eu recomendo vocês assistirem, porque modéstia à parte são muito legais, tanto da minha época de década de 80, 90, quando eu cantava nos Abelhudos, como também recentes trabalhos de bossa nova e de produções também que eu fiz com jovens artistas. Então convido vocês a darem uma fuçada aqui no canal, porque tem um pouquinho de tudo. Sem falar nas lives do Momento de Despertar, que são lives semanais que eu tô fazendo, e das lives também da Semana do Despertar, que foi uma semana que deu esse start para esse trabalho. E além disso, tem lives antigas que eu fiz durante a pandemia, com mais de 200 entrevistados no Instagram e que eu trouxe para cá, que também estão disponíveis. Então, olha, tem muita coisa bacana para vocês preencherem o tempo de vocês, ao invés de ficar vendo porcaria por aí, né? Vem aqui assistir um pouquinho, participar junto comigo dessa minha jornada do autoconhecimento, dessa minha jornada musical, dessa minha jornada como ser humano que está aqui buscando evoluir e ser útil nesse momento tão importante do planeta. Gente, aí falando sobre isso, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série chamada Invasão, que eu tô assistindo na Apple TV, tá? Eu comecei a assistir porque falava de alienígena, né? Que é um assunto que me interessa. E eu gosto desse assunto desde sempre. Já falei aqui em alguns vídeos que quando eu era novinha, meu pai adorava esse assunto. Dizia que queria ser abduzido pelos alienígenas. Leu, sei lá, mais de uma vez o livro Eram os Deuses Astronautas, né? Que foi um marco naquela época. E adorava assistir documentários e tal sobre esse assunto. Quando eu era criança, isso há, sei lá, 35, 40 anos atrás, ainda existia uma mística muito forte, né, em cima desses assuntos. Hoje em dia é sabido, né, e até por uma questão de bom senso, já que temos acesso pelos satélites, a gente tem acesso à informação de que o universo é enorme, de que nós somos somente um planeta. Imagina, só na nossa galáxia tem mais outros tantos planetas. Imagina nas outras galáxias, né? E a cada dia que passa, com o desenvolvimento da tecnologia, é descoberto um novo planeta, é descoberta uma nova estrela. Então, não é porque a gente não conseguia acessar vidas, né, em outros planetas que elas não existem. Elas podem só não existir na forma que nós conseguimos, né, assimilar, entender, enfim. E podem ser extremamente desenvolvidas num ponto que se camuflem quando a gente chega lá, ou podem estar tantos anos-luz de distância que nós não temos tecnologia ainda para chegar até elas, ou podem viver em realidades paralelas, né, com portais que fazem essas ligações e a gente não tem conhecimento nem merecimento para poder energeticamente passar por esses portais. Então, assim, ou podem estar dentro dos planetas, serem vidas planetárias, e aí a gente vai buscar do lado externo, mas não tem como chegar no lado interno de um planeta para descobrir se dentro do planeta também existe vida. E o que é vida, né? O que é vida? A vida é nós, seres humanos, de matéria, né? E que tal seria uma vida onde os seres são luz, né? Onde os seres são uma frequência extremamente mais delicada, mais sutil, né? Então, assim, isso para mim sempre fez muito sentido. Eu, inclusive, tenho uma teoria que hoje em dia, de acordo, né, com os meus estudos aí, ela tá meio que caindo por terra, mas tem lá um fundinho ainda de lógica, que eu tinha uma teoria de que as nossas reencarnações, porque eu sempre acredito em reencarnação, que as nossas reencarnações seriam de planeta em planeta. Então, a gente estaria, por exemplo, na Terra, que é um planeta escola.
Aí, ok, vivido isso, passado por essa experiência, eu vou para um outro planeta, sei lá, tô chutando aqui, tá? Eu vou para Saturno, aprender um outro tipo de coisa, aí depois eu vou para... Entendeu? Então, que a gente fosse fazendo essa... Eu sempre tive essa ideia, meio doida, né? Que não é muito diferente do que acontece, só não é nessa lógica cartesiana, né? Tão arrumadinha, tão linear, né? Que a minha cabecinha de terceira dimensão projeta, né? Mas enfim. E aí eu fui assistir essa série Invasão porque tinha esse tema alienígena e eu falei, bom, eu gosto desse tema, deixa eu assistir. Gente, mais uma baboseira desse mercado, né? Dessa indústria cinematográfica. E aí eu vou dizer, vem spoilers aqui, mas honestamente nem vale a pena vocês assistirem. Então, de boa, de todos os spoilers que eu dou aqui, esse aqui eu acho que é o menos pior de todos, porque eu até tô assistindo com um certo esforço a segunda temporada, porque eu ainda estou com a esperança de que na segunda temporada algo faça sentido. Mas pela primeira temporada, eu já posso dizer para vocês, que já tem a primeira e a segunda temporada disponíveis na Apple TV. Mas eu posso dizer para vocês que é cheio de clichê. É cheio de clichê. Então, os clichês são dos mais básicos, do tipo, quem fala com a nação internacional é a presidente dos Estados Unidos, sempre, né? Claro que os ETs chegaram também em Nova York, sempre. Mas, para além disso, é aquele ET muito insectoide, né? Que eu até acho que nós temos alienígenas assim, os aracnídeos e tal. Eu já tive, inclusive, uma experiência aqui no meu desafio 365 dias. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive, que eu acho que foi muito vívida, foi muito real, de um insectoide que queria colocar um implante em mim, um chip, alguma coisa. Eu chutei ele para longe, acordei aqui em casa, recente isso. Então, assim, eu sei que existem os insectoides, né? Dentro dos insectoides tem os aracnídeos, que não são seres muito evoluídos, né? E tudo mais. Então, ok. Mas é sempre muito clichê, né? A forma com que a indústria, tirando o ET, aquela coisa linda, gostosa, né? Que mexeu com os corações de todos nós, que foi feito pelo Spielberg. Eu realmente acho que o Spielberg é um cara muito iluminado, é um ET do bem que tá aqui entre nós e que tenta bravamente quebrar a Matrix. Isso é achismo meu, pode ter gente que acha que ele é do governo oculto e tudo mais, mas eu acho que o cara é brilhante. Mas enfim, tirando essa obra e algumas outras pontuais, o que a gente vê sempre é que o alienígena é destruidor, predador, não quer conversa com o ser humano, chega para destruir ou para tomar o planeta, é extremamente violento. Se vocês pararem para analisar, é uma projeção do que nós seres humanos somos, né? Porque como que o ser humano toma a terra do outro? Olha o que a gente vive aí há anos na faixa de Gaza, por exemplo, né? É sempre assim, na base da violência, na base do desrespeito, na base... Então, quem mais... Quem além de nós seria tão predador assim? Então, eu acho que, na verdade, há até uma projeção do ser humano pensando assim, tá, se os ETs vierem, como é que vai ser, né? Só que, gente, primeiro, do meu ponto de vista, os ETs já estão entre nós, tá? Muitos, inclusive, nos ajudando e muitos se alimentando da nossa energia e detonando o planeta porque não querem o desenvolvimento do planeta Terra. Segundo, muitos ETs somos nós mesmos. A gente traz, né, que são as sementes estelares, a gente traz conhecimento e experiência de outros planetas, até mesmo de outras galáxias, para ser útil aqui no planeta, para ajudar a transformar o planeta Terra. Terceiro, se os ETs viessem aqui, eles viriam, cara, para destruir o planeta, eles viriam com tanto poderio tecnológico que, gente, ó, pá, já foi o planeta, acabou. Pá, destrói a humanidade toda. Se eles quiserem povoar, por exemplo, o planeta Terra,
não tem nem condição da gente ter uma guerra. Porque imagina só, se um ser desses conseguiu passar desapercebido de nós, seres humanos, durante tanto tempo, né? Mais sei lá, de 1000 anos, né? Passou despercebido de todos nós. E aí ele tem uma tecnologia tão absurda que ele consegue viajar anos-luz para conseguir entrar no nosso planeta sem ser percebido. Então, quando ele chega, honestamente, ele vai ficar brigando de mocinho e bandido com a gente? Vai, gente, destrói e acabou. Então, eu penso que é um desserviço uma série dessas, porque é um tema que está cada dia mais em voga, é um assunto que pode ser explorado de uma forma muito lúdica, tá? E de uma forma, com os recursos que nós temos, inclusive hoje em dia, de efeitos especiais, de animação e tudo mais. Meu Deus do céu, um pouquinho de estudo, né, sobre tudo que está acontecendo escondido e de forma explícita no mundo, dá pra ver que, pô, não dá, né, gente, pra botar um monte de aranha robô, né, matando as pessoas e assim, cara, é muito ruim, entendeu? É muito ruim. Então, meu marido parou de ver no meio, coisa rara. Dificilmente ele para de ver um filme ou uma série no meio, ele vai até o final. Eu falei, não, eu vou assistir mais um pouco, eu tô querendo ver se ela vai engrenar, se vai ter alguma comunicação ali entre os seres extraterrestres, os alienígenas, né? E os seres humanos, né? Se em algum momento vai ter alguma coisa, como é que é, plot twist nessa trama que faça algum sentido, porque eu tô achando ela tão, sei lá, anos 90 para ser uma produção agora, de 2000 e, sei lá, quando é 19, 20, 21, que assim, eu falo, cara, não é possível, não pode ser, entendeu? É muito fraco. O elenco é bom, eu gostei. Não tem ninguém assim muito conhecido da gente, mas eu gostei do elenco. O roteiro aqui é muito fraco, gente. Mas eu tô trazendo isso aqui para vocês porque eu acho importante a gente falar sobre essa orientação que vem sendo dada há anos de colocar no inconsciente coletivo de que os ETs são perigosos, de que os alienígenas são assustadores, que só querem depredar o planeta, que só querem acabar com a humanidade. Isso vai sendo colocado na nossa cabeça em pequenas pílulas. É num filme aqui, é num desenho ali, é num comercial acolá, é numa notícia de jornal. Olha só como isso vai sendo manipulado de uma maneira que a gente vai aceitando e recebendo essas informações sem dar muita importância, porque você fala assim, é ficção científica. Só que para o nosso cérebro, e a neurociência já confirmou isso, para o nosso cérebro não há ficção. Se você viver ali uma sensação de angústia, de medo ou de prazer, de alegria, para o cérebro aquilo está acontecendo com você. E isso fica registrado no nosso campo energético. Então, essas informações soltas que nós vamos recebendo de que quando os seres galácticos, né, quando extragalácticos, de que quando os alienígenas, eu sei lá que nome, sempre tem, não sei nem como falar, mas enfim, quando eles quando eles vierem para o planeta Terra, de que vai ser para dizimar o planeta, para destruir o planeta ou para acabar com a humanidade, isso vem sendo colocado no nosso subconsciente há anos. Então, quando a gente tiver a tal da falsa bandeira, quem tá ligado nesses assuntos já deve ter ouvido falar isso, sobre a falsa bandeira, que é uma das possibilidades, né, que o governo oculto vai se utilizar para gerar o pânico, para gerar medo, para gerar destruição entre nós, agora, né, nesse período de 2023, eu acho, se não me engano, até 2032. O que são as aparições de falsa bandeira? Se eu não me engano, o nome é esse que é dado. É isso, são alienígenas aparecendo que não serão alienígenas, serão hologramas, enfim, e que vêm com esse objetivo de assustar as pessoas.
Mas isso tudo é fake. Isso não é real. Aí eu me questiono, tá, mas se nós temos aqui seres evoluídos de outros planetas trabalhando para a evolução do planeta Terra, trabalhando para a transição da terceira para a quinta dimensão, e não é só porque eles são bonzinhos, é porque o planeta faz parte de um sistema que precisa funcionar. Então o planeta Terra tem que estar lá evoluindo e funcionando para que todo o restante funcione, né, de forma harmônica, equilibrada. Pô, então será que esses caras também não vão fazer nada? Né? Vão deixar essa falsa bandeira aí sendo colocada pelo governo oculto, né? Mais um meio que a Matrix tem, né, de manter a gente ali amordaçado e aprisionado e amedrontado. Pô, e eles não vão fazer nada? E aí eu tenho buscado essa informação em algumas lives e o que eu tenho visto é que não. Eles estão muito atentos. E eles já disseram lá pro grupo ruim dos alienígenas, olha só, o tempo de vocês está acabando, o planeta não suporta mais vocês aqui. Então, se vocês vierem fazer uma falsa bandeira, a gente vai ter que entrar com uma atitude mais drástica. Eu não acredito, honestamente, que a atitude mais drástica de seres iluminados, tão evoluídos como esses alienígenas, seja destruir o planeta. Não. Honestamente, acho que não. Então, eu entendo que possa ser, sim, eles começarem a aparecer cada dia mais rápido pra gente, a gente ter cada dia mais acesso, para que a população mundial vá entendendo que eles podem ser nossos amigos, que eles já estão entre nós, que muitos de nós, né, somos alienígenas, vivenciando a Terra, né, que muitos dos bebês que estão nascendo, praticamente todos, são seres cristalinos que já estão vindo com um DNA diferente, inclusive para conseguir viver nessa quinta dimensão, e que são todos eles, são seres, esses que são cristais, né, já são seres de outros planetas que estão vindo para cá. Então, eu acho que é super importante a gente falar a respeito. Ainda tem muita gente com preconceito, né? Outro dia mesmo eu vi alguém dizendo assim, porque... eu vi num comentário dessas lives que eu assisto, alguém dizendo assim, porque eu não acredito até hoje que o homem pisou na lua, isso tudo foi montagem. Aí alguém retrucou assim, então você também deve achar que a Terra é quadrada, não é redonda. E aí ficou ali um debate. Pode até ser que lá em 1969, quando o homem foi à Lua, ele não foi à Lua nada, e foi tudo uma montagem. Tá, pode ser. Mas, gente, que nós já fomos à Lua, nós já fomos. Entendeu? Os satélites que estão aí em órbita, todas as informações que a gente tem e as que a gente não tem, porque veja bem, quem somos nós nessa estrutura monstruosa? Ninguém. Imagina o que não existe dentro do departamento top secret de uma NASA, porque a própria NASA deve ter lá dentro um departamento tipo Missão Impossível, aquele departamento que ninguém sabe que existe. Com certeza tem, né? E o que não deve ter lá, as pessoas falam, tem já corpos, né, de alienígenas, naves que foram pegas, sistemas de comunicação que estão sendo estudados, sistemas linguísticos que estão sendo estudados, frequências, né, de som que estão sendo estudadas. Alguns parece, né, pelo que eu busco aí ler e estudar, que realmente caíram aqui de paraquedas, né? Não era para o ET ter caído aqui, caiu porque deu algum problema lá na nave, algum problema na entrada, né, da atmosfera e tal, e o cara caiu lá e foi pego, mas outros não, né? Então, assim, essas aparições deles, e o pior, cara, é que a gente vive um momento onde a inteligência artificial tá tão incrível nas montagens que fica muito difícil a gente saber quando aparece um alienígena em algum lugar, se ele realmente é um alienígena ou se é uma montagem de alguém. Então eu acho que eles vão precisar, assim, serem muito categóricos e serem muito, diretos e objetivos para que a gente realmente não, tipo, uma mega ultra nave sobre o planeta todo. Uma coisa assim, tipo,
Todo mundo vai poder ver ao mesmo tempo? Para não ter dúvidas? Entende? Eu acho que tem que ser alguma coisa assim. Essa talvez seja uma medida drástica. Agora, quantas pessoas... Gente, tem gente que não acredita nem em reencarnação. Então, imagina que loucura para essas pessoas que pensam que o homem não foi à lua, que isso tudo foi montagem e tudo mais. Descobrir que nós não estamos sozinhos. É punk, cara. É punk. Não é à toa que tá tendo aí muitas estatísticas, né, de que está sendo esperado pela espiritualidade um número enorme de pessoas tirando a própria vida quando essas informações chegarem, não só dos seres extragalácticos e tal, quanto também das nossas vidas quando os véus começarem a cair, quando for desligado essa máquina que nos impede de lembrar dos nossos registros acásticos, né? Então, quando a gente puder ter acesso a tudo isso, como é que a gente vai lidar com isso? Se nós que estamos buscando estarmos despertos, porque é uma busca, né? Nenhum de nós, na verdade, aqui, né, nesse nível que nós estamos, conseguiu chegar a algum lugar. Você vê que tem muita discrepância, inclusive, entre youtubers que são super sérios, comprometidos, e um fala uma coisa, outro fala outra. Por quê? Né? Porque são níveis de conhecimento e de consciência. Não é nem que um esteja certo e o outro errado, a meu ver. Então, como é que vai ser isso pra gente quando a gente receber essas notícias, né? Imagina eu acessar uma vida minha na qual, sei lá, eu barbarizei criancinhas. Eu sou apaixonada por criança, né? Eu defendo criança, assim, até dizer chega. Eu cuido delas, eu tenho uma afinidade com elas absurda. Imagina eu descobrir que numa outra vida eu fui um bárbaro, né? Que, sei lá, decapitou milhões de criancinhas, sabe? Ou que eu fui uma bruxa que foi colocada numa fogueira, né? Assim, então, são coisas que, né? Porque não é assim, na outra vida eu fui uma princesa. Se fosse isso, era ótimo. Até posso ter sido numa delas, né? Sem falar que quando a gente tiver contato com essas informações de outras vidas nossas, vão ser outras vidas não só no planeta Terra. E aí? Como vai ser eu me ver como uma insectoide, por exemplo? Ou como vai ser eu relembrar que eu era de um planeta extremamente evoluído, sei lá, que eu sou uma siriana, ou sei lá, uma arcturiana, não sei. E de repente que tô aqui nesse planeta, né, ralando, matando um leão por dia para conseguir pagar os boletos no final do mês, lutando com a balança para emagrecer, sabe? E de repente, cara, eu era um ser que vivia de luz, literalmente, que se alimentava de luz. Então, se para nós que estamos nessa busca, loucos por resposta, ainda há risco de confusão, de pirarmos realmente, imagina para quem está dormindo, para quem está anestesiado, para quem está paralisado ou para quem está distraído. Então, gente, voltando à série, é um desserviço, porque só aumenta as baboseiras que foram falados durante anos e mais anos e mais anos sobre seres alienígenas. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver algo para acrescentar, e eu calculo que você tenha, coloque nos comentários. Lembra de dar aquele like bacana. Se você ficou até agora aqui comigo, bora lá dar esse like que é tão importante para mim. E compartilha com seus amigos que gostam desses assuntos ou que estão aí um pouquinho distraídos. Quem sabe eles vão com a minha cara e chegam aqui no canal e começam a ficar por dentro desses assuntos. Quem sabe, né? Bora fazer essa corrente do bem para trazer mais pessoas para cá. Muito obrigada pela parceria de vocês, muito obrigada pela confiança, pela audiência, e amanhã eu tô de volta no meu desafio. Beijo, fui!